Olá, turma. Sejam bem-vindos ao início da nossa disciplina de Matemática 1, uma disciplina de 60 horas. Sei que é a segunda disciplina que vocês estão trabalhando na matemática. A primeira que vocês trabalharam foi Cálculo Vetorial, Geometria Analítica, também de 60 horas. E esta está sendo a segunda disciplina na área de matemática. Eu sou Suelma Lobo, estarei com vocês nessa disciplina. Sou mestre em matemática pelo Profibate da UFMA, especialista em matemática também pela UFMA, licenciada pela UFMA e atualmente sou professora de matemática do IFMA Campus Centro Histórico. Para maiores detalhes sobre o meu currículo, vocês podem acessar o link abaixo do currículo Lattes. Deixo aqui de inicialmente a nossa frase, uma frase de motivação para início da nossa disciplina, que é o seguinte: o sucesso é a soma de pequenos esforços repetidos dia após dia. Mas qual é esse sucesso a que eu me refiro nessa frase? O sucesso não é apenas um bom desempenho na disciplina ou na sua formação de licenciada em matemática. É o sucesso de modo geral. E vocês, na posição de alunos de educação à distância, precisam desse esforço repetido dia após dia. Por isso eu elenco esses tópicos a que se refere o aluno, que é um aluno determinado, um aluno conectado, um aluno organizado e um aluno dedicado. E isso se forma um ciclo. Continuamente eu espero de vocês essa determinação, essa organização, a maneira que vocês se conectam para acessar o ambiente e a dedicação. E assim vocês vão, com certeza, obter o sucesso. Dentro da área da química, da licenciatura em química, vocês precisam obrigatoriamente do conhecimento matemático. Isso já afirmava Zucco, Bezzini e Andrade, que dizia que, para se compreender os conceitos da química, é preciso possuir habilidades suficientes em matemática. Então, essa pergunta inicial que todos os alunos fazem quando começam uma nova disciplina: para que serve a disciplina dentro do meu curso? Então, vocês já estão com essa motivação de que, para compreender a química, vocês precisam de habilidades matemáticas. E essa disciplina Matemática 1, ela envolve o cálculo diferencial e integral, que é uma mistura da álgebra e da geometria. E Lagrange já afirmava o seguinte: enquanto a álgebra e a geometria estiveram separadas, seu progresso foram lentos e suas aplicações limitadas. Mas quando essas duas ciências se uniram, elas deram uma à outra poder e força, e caminharam juntas em direção à perfeição. Então, essa é a perfeição que nós vamos trabalhar, o cálculo diferencial e integral, que recebe o nome da disciplina Matemática 1. Segundo Baruch, o cálculo é uma ferramenta extremamente útil, pois a variação de grandezas e a necessidade de aproximações locais são uma problemática presente em praticamente todas as áreas do conhecimento. Então, a disciplina ela vai trabalhar com essas ideias, aproximações locais e variação de grandezas. Mas o que nós iremos desenvolver na disciplina Matemática 1? Basicamente, são esses três tópicos: limite, derivada e integral. O que vai se tratar o limite? Ela vai trabalhar com aproximações locais. E a derivada? A derivada vai trabalhar com variação de grandezas e estudo de gráfico das funções. E a integral vai trabalhar com área limitada por funções. Então, basicamente, a gente precisa dar a ideia de inicial de função. Então, o tópico inicial da disciplina é função e limite, derivada e integral vai ser trabalhado dentro de funções. O plano de ensino, a nossa ementa será funções, que basicamente é a ideia que vocês já têm de função do ensino médio, com algumas informações direcionadas para o conteúdo de limite, integral e definida. Teoria dos limites, estuda derivadas, definição, interpretação e cálculo, aplicações da derivada e integral indefinida. O objetivo geral da disciplina: apropriar-se da linguagem e conceitos de limite, derivada e integral para construção e produção do conhecimento na área de formação. Então, esses conceitos vão ser úteis para vocês abordarem outras disciplinas da formação de vocês na licenciatura em Química. Quais os conteúdos que nós iremos trabalhar na unidade 1, que é a unidade de funções? A definição, e aí eu tenho o objetivo específico, que é conhecer os elementos necessários para definir uma função. O gráfico de uma função, que é definir função real de variável real,
relacionando a sua representação gráfica. Operações com funções, que é construir novas funções através das operações de funções. Funções especiais. O tópico de funções especiais aqui vai abranger as funções constante, afim, quadrática e a função modular. E a gente vai trabalhar essas funções e suas representações gráficas. As funções trigonométricas, que é a função seno e cosseno, seus gráficos e suas propriedades. A função inversa, que é definir as funções invertíveis, estabelecendo a sua caracterização. A função composta, que é construir novas funções através da composição. E, por fim, a função exponencial e logarítmica. Compreender essa função, seu gráfico e propriedade. E aí a gente finaliza a unidade 1. Já na unidade 2, vamos trabalhar com limite e continuidade. Os conteúdos e seus respectivos objetivos. Noção de limite e definição de limite, que é aprender a definição de limite de uma função real e calcular esses limites. As propriedades dos limites, a gente vai ter que saber usar essas propriedades para calcular os limites. Os limites laterais, que é determinar limite de funções usando essa definição de limite lateral. Limites no infinito, o objetivo é calcular estes limites. Limites infinitos, com o objetivo de saber calculá-los. Os limites fundamentais, que é resolver limites usando os limites fundamentais. Continuidade e propriedades das funções contínuas. A gente vai identificar essas funções através dos seus gráficos e determinar se essa função é contínua num certo ponto. E com isso a gente fecha a unidade 2. Já na unidade 3, nós vamos trabalhar com reta tangente, com objetivos de noção da função derivável, a derivada de uma função, conhecer a derivada de certas funções, a relação entre derivabilidade e continuidade, regras de derivação, e aí a gente vai estudar para resolver as funções, regra da cadeia, aí que vai entender essa ideia da composição de função dentro das funções deriváveis. Derivada de funções elementares e derivada implícita. E na unidade 4, aplicações de derivada integral indefinida. O conteúdo dos trabalhados é intervalo de crescimento e decrescimento, com o objetivo de estudar e compreender o crescimento e decrescimento da função através das propriedades. Com cavidades e pontos de inflexão, a gente vai saber aonde que existe essa concavidade e aonde ela inverte. Máximos e mínimos, que a gente vai utilizar o conceito de derivada para determinar o ponto de máximo e mínimo. Os critérios para determinar os extremos, a partir da definição de máximo e mínimo da derivada segunda. O análise gráfico do comportamento dessa função, baseado nesses itens anteriores de crescimento, decrescimento, concavidade, máximo e mínimo. A regra de L'Hospital, que é exatamente a regra que a gente utiliza para eliminar determinados limites que geram indeterminações. E, por fim, a integral indefinida e suas propriedades. E com isso a gente fecha os conteúdos da disciplina Matemática 1. Quais são os procedimentos de ensino? Participação em atividades presenciais. É crucial que vocês tenham essa participação nos momentos presenciais, até mesmo para troca de informação, para aproveitar o tutor, às vezes o professor que está nesse momento presencial. O estudo dos fascículos. Nessa disciplina nós vamos disponibilizar 3 fascículos. Então, façam uso do fascículo, porque o conteúdo está lá para ser trabalhado, para ser explorado. Então, utilize o fascículo como um procedimento de ensino, metodologia de ensino. A leitura de materiais disponibilizados. Nós vamos disponibilizar materiais complementares e também, como a proposta da disciplina é trabalhar a contextualização dentro da disciplina matemática e química, eu vou disponibilizar também, dentro do material complementar, 2 artigos que falam dessa relação entre o uso desse conteúdo da limite integral e derivada dentro da área da química. Além dos vídeos, mais focado na primeira unidade, existem vídeos, seria bom se vocês assistissem todos com calma para revisar essa parte de função. É interessante a visualização desses vídeos. E, por fim, a resolução de atividades no ambiente virtual, junto com as avaliações presenciais.
que abrange a avaliação regular, que mais para frente eu vou falar como vai ser trabalhada essa avaliação regular, avaliação de reposição, avaliação final e avaliação de repercurso, se necessário. Então, dentro de cada unidade, nós vamos trabalhar uma avaliação no ambiente. O primeiro vai ser o fórum avaliativo. O que vai ser solicitado nesse fórum avaliativo? Como a primeira unidade vai falar de função, eu vou querer que vocês relacionem o conteúdo da função a algum tópico dentro da química. Então, vocês vão escolher duas funções que foram trabalhadas na primeira unidade e vocês vão relacionar a contextualização dentro da química. Já na unidade 2, vai ser tarifa de arquivo único. São questões para vocês resolverem e enviarem para o ambiente. Na unidade 3, um questionário online. E na unidade 4, um questionário com perguntas, resolução de atividades e uma lista de exercícios. E aí eu vou chamar a atenção para essa avaliação regular. Essa avaliação regular vai ser realizado um seminário. Esse seminário ele vai abordar tópicos que vai ser estudado na disciplina, que é limite integral e derivada, e vocês vão associar esses tópicos a alguns tópicos da química. Mas não se preocupe, na unidade 2 a gente vai dar maiores instruções para que esse seminário ocorra e vai ocorrer no fim da unidade 4. Quais são os recursos utilizados? O fascículo digital, que no caso vão ser 3 fascículos, o ambiente virtual e suas ferramentas, e lá vocês vão ter disponibilizado material complementar, e a utilização de vídeos. Está aí as nossas referências, vocês podem buscar essas referências para aprofundar o conteúdo, se der algum detalhe que vocês estejam em dúvida. Então, essa é a referência da disciplina. E aqui nós vamos ver o que vai ser trabalhado nessa atividade presencial, do primeiro momento presencial. Qual é o objetivo dessa atividade? Rever o conhecimento sobre função. Como eu falei anteriormente, a função é um tópico que vocês estudaram durante o ensino médio. Então, vocês vão rever esse conteúdo e esse conhecimento prévio que vocês têm. Como? Vocês vão dividir em grupos de no máximo 4 alunos e vocês vão assistir o vídeo que fala o que é uma função noção intuitiva. Após vocês assistirem esse vídeo, vocês vão discutir em grupo sobre esse conhecimento prévio e o que vocês viram no vídeo, e vocês vão registrar essas falas em um texto, e esse texto vocês fazem de uma maneira coerente. Se vocês quiserem botar definição, exemplo, tópico que vocês relembrarem, tudo de uma evolução de ideias. Em seguida, vocês vão apresentar o que vocês relataram no texto, e depois vocês vão discutir com os colegas, tudo mediado pelo tutor ou pelo professor. E aí a gente termina esse momento de abertura e quero contar com vocês também podem contar comigo, e até a próxima.